Você conhece o Kepler ou as leis de Kepler? Então acompanhe o vídeo que a gente vai contar um pouco da história desse cara. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre ele, o grande, o espetacular, aquele astrônomo fabuloso, Kepler. Não é esse Kepler, esse é o Kepler, o grande astrônomo brasileiro, Kepler de Souza. Eu tô falando daquele outro Kepler do século XVI. É esse que é o Kepler que eu tô falando. Esse sim, é ele. Ok, vamos falar sobre esse cara, sem enrolação, bora pro vídeo. Johannes Kepler foi um astrônomo muito famoso, eu tenho certeza que você já ouviu falar dele, ou pelo menos as suas famosas leis de Kepler, que explicam um pouco sobre o movimento dos planetas. A vida de Kepler foi muito interessante e até um pouco triste, eu vou contar um pouco sobre ela agora. Kepler nasceu em 1571, no que hoje a gente conhece como Alemanha, mas na época era o Sacro Império Romano Germânico. Ele teve muitos problemas na infância, primeiro ele nasceu prematuro, depois ele contraiu varíola bem novinho, o que acabou afetando a visão dele e as mãos dele. Mesmo assim, ele tinha um amor muito grande desde pequeno por matemática. O seu pai era um mercenário, eu não estou fazendo uma piada com isso. Na real, o pai dele era um mercenário mesmo, ele recebia dinheiro para atuar em guerras. Inclusive, quando o Kepler tinha 5 anos, seu pai saiu para uma guerra e nunca mais voltou. Provavelmente foi morto. A criação pela sua mãe foi fundamental para estimular o Kepler na astronomia. Quando ele tinha 6 anos, a sua mãe levou ele para ver o grande cometa de 1577. E é óbvio que ele adorou. Começa aí a criar uma sementinha para a astronomia. Aos 9 anos, o Kepler presenciou um eclipse lunar e isso fascinou ele. Repara como a astronomia é bela. E aí, depois, ele acabou criando um amor enorme pela matemática, pelo universo, e ele também era muito religioso. Isso acabou afetando o trabalho dele posteriormente, em que ele tentava unir os três. Eu vou discutir mais isso a seguir. Aos 18 anos, o Kepler entrou para a faculdade de Tubinga, ou Tubinga, e lá ele começou a discutir sobre os sistemas orbitais da época, onde havia uma discussão forte, acalorada. De um lado tinha o Ptolomeu com seu sistema geocêntrico, que acreditava que o centro do sistema solar era a Terra. Do outro lado a gente tinha Copérnico, que acreditava que o centro do sistema solar era o Sol. Naquela época, devido aos argumentos presentes, o Kepler tomou a decisão de que, com certeza, seria o Sol o centro do sistema solar, e já caminhou para esse lado. Em 1593, ele foi convidado a ser professor da Escola Protestante de Graz, em que ele assumiu no ano seguinte, em 1594. Estando lá, ele percebeu uma coisa interessante, que se você desenhar um triângulo equilátero, desenhar um círculo tanto dentro dele quanto fora dele, a relação entre os raios desses círculos são as mesmas que Júpiter e Saturno. O raio do Sol até Júpiter e Saturno. Ele achou isso muito intrigante porque, teoricamente, os planetas mais distantes da nossa época eram Júpiter e Saturno, eles não sabiam que existiam mais. Para eles, Saturno era o último planeta. E, portanto, ele acreditava que era o primeiro planeta, tipo, vindo de fora para dentro. E o triângulo é o primeiro polígono, o polígono mais simples, apenas 3 lados. Então ele falou, talvez exista uma relação aí com outros polígonos e outros planetas. E ele começou a tentar encaixar os polígonos e esferas dentro, assim e tal, e ele não conseguiu, não batia nada. Mas ele não desistiu. Kepler então imaginou, e se não fossem polígonos, e sim poliedros, sabe? Formas com volume. E aí ele pensou que se ele colocasse uma esfera dentro da outra e poliedros um dentro do outro, talvez ele chegasse ao mesmo resultado. Eu sei que é meio confuso, mas olha a imagem para ficar mais claro. Ele pegou então uma pirâmide, colocou uma esfera, pegava um cubo, colocava uma esfera e aí ia indo até completar todos os poliedros que ele queria. Lembrando que ele não é que ele acha que a órbita era esférica, ele só estava pensando na relação dos raios. Os sólidos que ele pensou para isso, que são os poliedros platônicos. Poliedros de Platão, que são os poliedros perfeitos, maravilhosos. Eles são o tetraedro, o cubo, o octaedro, dodecaedro e o icosaedro. Nossa, decorei todos. Se você joga RPG, você está acostumado com as formas, é quase o conjunto de dados comum do RPG. Então o que ele fez? Ele pegou a piramidezinha, fez as esferas, e aí a relação dos raios comparou com os dos planetas. E aí deu certo. A relação dos raios dessas esferas é a mesma dos raios dos planetas em relação ao Sol. Para ele, esta foi a prova que Deus existia. Como é que alguém ia pensar em formas
assim as formas platônicas para ter essa relação? Os trabalhos de Kepler chamaram a atenção de vários cientistas, inclusive o Tycho Brahe, que ele merece um vídeo aqui nesse canal no futuro. Pode deixar que a gente vai pensar. O Tycho Brahe tinha dados muito precisos, porque o seu laboratório era um dos mais modernos da época. Eles trocaram correspondências, Kepler e Tycho, durante muitos anos para divagar sobre seus dados. Em 1599, o Tycho convidou o Kepler para trabalhar com ele. Chega aí, mano. Vamos ficar junto. Tycho trabalhava para o imperador Rodolfo II e ele estava construindo um novo observatório, então com certeza ele teria dados melhores. O Kepler estava sofrendo muita pressão pela Igreja Católica em Graz, então ele resolveu aceitar em 1600. Então o Kepler se mudou para lá e eles trabalharam junto, Tycho e Kepler, mas eles trabalharam muito pouco, porque em 1601 o Tycho morreu. E aí deixou o Kepler sozinho. Mas o Kepler acabou herdando os dados que o Tycho trabalhou durante muitos anos, e aí ele ainda herdou o cargo do Tycho, que era matemático imperial. Ele trabalhou por 11 anos como matemático imperial, um emprego da hora. Com os dados obtidos, ele conseguiu desenvolver as famosas 3 leis de Kepler. Contudo, não foi só alegria. A partir daí, ele teve uma série de problemas. Ele perdeu sua família e a sua mãe, a Catarina, ela era uma curandeira e ela acabou sendo acusada de bruxaria em 1615. Ele se mudou para Linz com a sua mãe em 1616, mas em 1620 a sua mãe foi presa e ela ficou presa por 14 meses. Ela foi solta, mas ela acabou morrendo pouco tempo depois, em 1622, deixando Kepler sozinho. Kepler ainda passou um tempo viajando pela Alemanha, mas ele adoeceu e acabou morrendo em 1630. O seu túmulo nem existe mais, porque ele foi destruído na Guerra dos 30 Anos. Mas o seu epitáfio foi escrito por ele mesmo e é marcante. Eu medi os céus, agora meço as sombras. Minha mente aos céus esteve presa, agora meu corpo descansa na terra. Os trabalhos de Kepler ainda não ficaram limitados só à astronomia. Ele trabalhou em múltiplas áreas, como a área da ótica, paralaxe, refração atmosférica, o olho humano. Uma obra dele, O Sonho ou Astronomia da Lua, é uma obra muito interessante porque acaba misturando um pouco do que ele conhecia de astronomia e geografia da Lua com o que ele imaginava no lugar. Muita gente considera isso como uma obra de ficção científica. Ele também foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com física teórica e experimental, procurando comprovar suas teorias através do experimento. O seu trabalho influenciou muito Newton, que comprovou muitas das teorias no seu livro Principia. Se você pensar bem, Kepler foi um dos gigantes que Newton se apoiou. Eu sei que ficou um clima meio bad com a história de Kepler, mas é uma história triste mesmo. Eu quero aproveitar agora nesse momento e pedir para vocês nos ajudar, porque a gente pode contar mais dessas histórias para vocês de outros cientistas. Se você quiser isso, comenta aqui no nosso canal, dá aquele like, compartilha com a família, com os amigos, com todo mundo que puder. Se puder nos ajudar também, se torna membro do canal, então compra um dos nossos itens lá da lojinha da Vestiverso. Eu agradeço muito e se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.